Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 15 do nosso curso de PowerPoint. Nas aulas anteriores, eu dei a passada aqui pela aba de animações, né? E depois eu passei pela parte de animações também, só que com gráficos. E aqui nós precisamos dar mais alguns detalhes quando você precisa animar textos, tá? Eu preciso deixar isso claro para que você não fique perdendo tempo. Então, na primeira aula de animação, eu te ensinei que eu posso animar, por exemplo, a caixa de texto, né, individualmente. Então, posso aqui ter duas caixas de texto, ó, certo? Com duas informações diferentes. E eu vou animar elas, ó, uma por uma. Ó. Então, aqui surgir, depois essa aqui surgir, por exemplo, certo? E aí eu tenho duas animações, ó, correto? Com duas caixas de texto diferentes. Mas não necessariamente eu vou precisar de duas caixas de texto. Eu posso manter apenas uma, tá? Como isso? Ó. Então, vou abrir aqui uma caixa de texto. Vou colocar aqui, por exemplo, os marcadores, né? E vou começar aqui, por exemplo, ó, planejar, depois executar, depois olhar, depois executar novamente, tá? Então, seria aqui itens um por um que você quer explicar o que acontece, tá certo? E aí, como é que eu faço, por exemplo, para colocar o planejar para aparecer primeiro, depois executar, depois olhar? O que eu faço? Ao invés de eu selecionar a caixa de texto e animar a caixa de texto assim dessa forma, que aí ele animaria tudo como se fosse um objeto só, o que eu faço? Eu seleciono, por exemplo, só o planejar, ó, e coloco, por exemplo, um surgir, tá? Coloco aqui para ele vir da esquerda. Depois eu faço isso com o executar, coloco para ele surgir da esquerda. Depois surgir para o olhar e depois um surgir para o executar novamente. Ó. Tá? E aí pronto, ó, eu criei 4 animações dentro de um único objeto. Por quê? Porque eu selecionei apenas esse item. Ó. Então olha como é que fica. Ó. Planejar, executar, olhar e executar novamente. Tá? Então eu gostaria de passar essa informação para que você não fique criando várias caixas de texto nesse quesito de animação. Com uma caixa de texto só, eu consigo executar várias animações dentro dela, tá? Então, caso alguém que tenha ficado com essa dúvida foi tirada agora, ok? Espero que você tenha entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.